O protesto, de Martinho Lutero, não acabou. O protesto de Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, afetou todas as nossas vidas. Não haveria hoje nenhuma igreja protestante, se Deus não tivesse agitado a alma, e fortalecido a mente, de um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero acabou com a supremacia de Roma, retirou livros apócrifos das Sagradas Escrituras, e trouxe novamente alguns verdadeiros ensinamentos e doutrinas da Igreja de Cristo. Foi o iluminado de Deus, e sacudiu a Igreja Católica com suas heresias e idolatria. Além de pregar contra as falsas doutrinas católicas, Martinho Lutero combateu vigorosamente a prática corrupta de vender indulgências pela Igreja Católica. O mais irônico é que, no ano em que completa 500 anos da reforma de Martinho Lutero, o Papa e sua Igreja estão desempenhando papéis principais na celebração dos 500 anos da reforma de Martinho Lutero, que eles abominam. O que muitos não sabem é que o Papa Francisco está comemorando mesmo o inegável sucesso da Contra-Reforma, que foi criada por eles, para combater a reforma de Martinho Lutero. A Contra-Reforma é um movimento liderado pela Ordem dos Jesuítas, do Papa Francisco, com o objetivo de desfazer tudo que o protesto de Lutero realizou, e devolver o governo do mundo à Igreja Católica Romana. Os jesuítas têm dois objetivos principais: acabar com o protesto, e colocar o Papa de volta ao poder. Tão bem-sucedido têm sido os esforços da Igreja Católica, que o Papa jesuíta, Francisco, e alguns protestantes, entre aspas, podem até anunciar abertamente ao mundo, que o protesto acabou. O protesto acabou. Portanto, os protestos acabaram há 15 anos. Se não há mais protesto, como pode haver, ainda, uma igreja protestante? No 50º aniversário da formidável Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 2017, os luteranos e outras igrejas protestantes darão as mãos à Igreja Papal, concordando com o atual Papa que a Reforma Protestante terminou. Por que, então, as igrejas protestantes estão tão interessadas em dar as mãos à Igreja de Roma hoje? Porque as igrejas protestantes abandonaram os ensinos da Palavra de Deus e seguem as práticas do mundo. Hoje, os evangélicos estão de mãos dadas com o catolicismo. Mudaram tanto que até a Igreja Católica se surpreende. A Igreja Romana, com seus bispos e papas, estão adotando uma aparência cristã e simulando estarem convertidos, pedindo perdão por ter matado milhões de cristãos na Idade Média, e desse modo, estão enganando milhões de evangélicos. Mas lembre-se todos, a Igreja Romana se revestiu de vestes semelhantes às de Cristo, mas ela não mudou. Ela continua sendo a mesma igreja da Idade Média. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado, que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar, é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando matou milhões de homens e mulheres por denunciarem seus pecados. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito. Mas, sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. A sagacidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro. Os líderes da Igreja Católica estão vendo que as igrejas evangélicas estão lhe prestando homenagem em aceitar o domingo como dia santo. E o Papa está preparando as pessoas para impor esse dia como dia santo, usando os mesmos métodos que empregou em tempos passados: tortura, perseguição e morte. Povo de Deus, não podemos apoiar envolvimento algum em ecumenismo de espécie alguma com a moderna Babilônia. Não se unam, o povo de Deus,
com o papado e o protestantismo apostatado. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, os cristãos saberão quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. O Papa espera o tempo chegar para dar o golpe e restabelecer o seu poder, recuperando a supremacia perdida. O Grande Conflito, páginas 566 a 581. Quão aflitos Lutero e os outros reformadores protestantes se sentiriam, se eles pudessem testemunhar a rejeição atual de seus esforços e sacrifícios. No movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir o apoio do Estado para suas instituições, os protestantes estão a seguir as pegadas dos líderes da Igreja Católica. Estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir nos Estados Unidos a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o principal objetivo visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma, e que ela alega como sinal de sua autoridade. Essas igrejas estão exaltando as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Independentemente do compromisso não bíblico que os luteranos e outros escolham fazer, o nosso protesto não acabou. O fiel povo de Deus vão se levantar e protestar contra os ensinamentos não bíblicos da Igreja de Roma e os ensinamentos falsos das igrejas evangélicas, como a santidade do domingo e a imortalidade da alma. Junte-se a nós para reavivar o verdadeiro espírito do protestantismo e resistir ao apelo de Roma para a santidade do domingo. Porque o protesto não acabará em 31 de outubro de 2017. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A pedido do nosso amado irmão Fernando Antônio, estou aqui para fazer esse vídeo. Ele me pediu que eu fizesse um vídeo sobre o fim do protestantismo, o que ocorreu agora no dia 31 de outubro de 2017. Realmente foi o fim do protestantismo apostatados, pois o protestantismo ele se uniu no ecumenismo com o papado, exatamente como estava na profecia. E o Vaticano, no dia 31 de outubro de 2017, divulgou um documento dizendo que a comemoração dos 500 anos de reforma protestante ele não vê mais como uma separação, mas sim como uma unificação, como o ecumenismo. Pois nesse dia foi vencido o protestantismo. Os jesuítas, criados pela Igreja Católica no ano 1534 para destruir a reforma protestante, agora conseguiu o seu objetivo. Primeiramente, para conseguir, eles colocaram agora o último Papa, um jesuíta. Só dessa maneira, eles conseguiram realmente o protestantismo apostatados. E então, foi realmente uma vitória para os jesuítas. Quem não conhece a ordem jesuíta, é só pesquisar. A ordem jesuíta foi a que fundou a ordem Illuminati. Ela é a ordem mais poderosa do mundo. Uma ordem criada por Satanás para perseguir e destruir a reforma protestante. Mas eu quero dizer a todos
que a reforma protestante ainda não acabou. Ainda que o Vaticano e os protestantes apostatados comemoram a unificação, o ecumenismo, eu quero dizer a todos, irmãos e irmãs, que a reforma ainda não acabou. Deus suscitará um povo agora para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Deus levantará esse povo para programar a terceira mensagem angélica. Esse povo, ele já existe. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Portanto, eles, no espírito e virtude de Elias, programará a mensagem. Se alguém adorar a besta, que representa o papado, e a sua imagem, que representa o protestantismo apostatado, que se uniu com o papado, e receber o seu sinal, que representa o decreto dominical que sairá nos Estados Unidos, então a mensagem diz: o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem sossego nem de dia e nem de noite. Aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Então, o terceiro anjo termina a sua mensagem em Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E em Apocalipse capítulo 18 e verso 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas. Coragem, irmãos e irmãs. Vamos terminar a reforma que o nosso amado irmão Martinho Lutero começou. Que todos se enchem do Espírito Santo, prossiga com a reforma que Martinho Lutero começou. A reforma ainda não acabou. Aqueles que são agraciados por Deus terminará esta obra que Martinho Lutero começou em 1517. A obra prosseguirá até o final dos tempos. Portanto, ainda que o Vaticano, ainda que os jesuítas comemorem como o fim da reforma, o fim do protestantismo, ainda não acabou. Deus tem os seus servos e ele completará essa obra gloriosamente. A reforma prosseguirá até o segundo advento de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado, meu amado irmão, por me pedir para fazer esse vídeo para a honra e glória de Deus. Eis aí o vídeo. Louvado seja o nome de Deus. Amém.